Olá, estamos iniciando mais uma entrevista do programa Reconto, a memória do Ministério Público do Paraná, contada por quem ajudou a construir sua história. Hoje, nosso convidado é o Procurador de Justiça aposentado Francisco Otávio da Silveira Farage. Nosso convidado nasceu em Curitiba, no dia 11 de março de 1955, tendo ingressado no Ministério Público em 5 de janeiro de 1981. Sua ficha funcional indica que desenvolveu a carreira nas comarcas de União da Vitória, como promotor substituto, Dois Vizinhos, Antonina, Malé, Foz do Iguaçu, Lapa, Piraquara e Curitiba, onde atuou especialmente na 2ª Vara de Execuções Penais e 2ª Vara de Família, e nas coordenadorias das promotorias da capital e criminais. Ainda como promotor de justiça, dirigiu um dos órgãos do Sistema Penitenciário do Paraná, que à época contava com outros integrantes da instituição. Foi promovido ao cargo de Procurador de Justiça em 26 de maio de 1955, aliás, de 1995, atuando em procuradorias criminais e cíveis. Aposentou-se em 15 de junho de 2011. Chico Farage, seu nome de guerra no Ministério Público, é homem de grande perspicácia e concórdia, que ao lado do trabalho brilhante, eficiente, da presença marcante no cotidiano, cativa pela lianeza no trato e marcante senso de humor. Hoje, vem registrar sua história oral para o Centro de Preservação da Memória do Ministério Público do Paraná. Bem-vindo, prezado Chico Farage. Conte-nos um pouco da vida daquele garoto de Santa Quitéria, filha de seu João, de Dona Sênia da Silveira Farage. Obrigado, Sérgio, pelo convite que muito me honrou de estar aqui contando humildemente a minha história do Ministério Público. Eu te confesso, Sérgio, que quando eu recebi o convite fiquei muito surpreso, porque como lhe disse há pouco, antes de iniciar a entrevista, eu não fui nenhum expoente no Ministério Público, nunca tive cargos relevantes no Ministério Público. Então, fiquei perplexo quando fui convidado. Mas daí eu pensei que talvez você queira mostrar o Ministério Público como um todo, não só os expoentes, não só as estrelas, mas também aqueles que carregaram o tijolo, que fizeram humildemente o seu trabalho, mas que com toda a dedicação, com toda a vontade, de forma a honrar esse Ministério Público. Aliás, como eu acabei de referir na tua apresentação, né? Exato. Mas como é que foi a tua infância? Quem eram os teus pais? Como é que você, onde você estudou nos primeiros anos? Eu nasci em berço de ouro, Sérgio, não econômica e financeiramente. Nasci numa família muito amorosa, humilde. Meu pai e minha mãe eram dentistas, os dois, mas nunca exerceram a profissão de forma liberal. Sempre foram servidores da Universidade Federal do Paraná e tive uma vida de classe média, tranquila, sempre estudando em colégios públicos, como era de praxe na época, e era muito bom, né? Primário, ginásio. Primário, ginásio, você sempre fez na escola pública. Essa primeira formação. Exato, que era uma coisa maravilhosa, que você estudava com o filho da diarista, estudava com o filho do governador, e todos com a mesma oportunidade de aprendizado e de ensino, que é uma coisa que nós, se Deus quiser, nós temos um dia que resgatar, essa oportunidade de todos terem a mesma formação e, por consequência, a mesma oportunidade, né? Tive uma infância normal. Comecei a trabalhar muito cedo, porque na Santa Quitéria, onde meu pai e minha mãe moravam, era um bairro simples na época, hoje é um bairro, um dos bons bairros de Curitiba, na época era um bairro muito simples. E todos os meus amigos começaram a trabalhar com 14, 15 anos. E eu quis trabalhar também. Minha mãe não queria, achava que isso ia prejudicar os meus estudos e tal, mas eu fiz questão de trabalhar. E com 15 anos comecei a trabalhar como auxiliar de almoxarife. O cara que vai buscar o feijão na prateleira para entregar para o entregador e tal. Mas trabalhei até eu completar 18 anos. No dia que eu fiz 18 anos... Sempre estudando Estudando, durante o dia, colégio, trabalhava. científico, cursinho. Qual foi as escolas que você passou?
Eu estudei no Nilson Ribas, que era lá no seminário. Colégio Estadual Nilson Ribas. Colégio Estadual Nilson Ribas, que era um belíssimo colégio. E depois fui fazer cursinho, no terceirão fiz no Camões, fiz cursinho no Camões também, se não me engano. Em 72, por aí, 71, 72. Eu fiz vestibular em 74, com 19 anos. Né? Mas quando eu fiz 18 anos, eu queria ser vendedor. Sou turco, né, Sérgio? Eu tenho sangue libanês. Eu queria trabalhar com vendas, comércio, na área de relações públicas. Daí meu pai me emprestou um dinheiro para dar entrada num Fusquinha. Eu financiei 714 vezes, pus uma gravatinha e fui trabalhar no mercado financeiro. Primeiro no Grupo Financeiro Ipiranga. Daí trabalhei em imobiliárias, fui corretor de imóveis da Universo Imóveis. Daí fui gerente da Zeno Imóveis, que era na 770. E em 1975 eu fui admitido no Grupo Gerdau, da Siderúrgica Guaíra, como comprador. Fiquei comprador 1 ano e pouco na Siderúrgica Guaíra. Fui trabalhar no Banco Mercantil. É comprida a minha história de trabalho. Vamos lá, estamos aqui para ouvir essa história. Daí eu fui para o Banco Mercantil de São Paulo, que embora o nome dado fosse auxiliar de gerência, na verdade era contato de gravata, contato de... Você ia em todas as revendas concessionárias tal para vender o financiamento de automóvel. Fiz isso no Mercantil de São Paulo, daí fui contratado pelo Banco Safra, na mesma função, até que eu tinha uns amigos que tinham uma imobiliária e um dia, conversando com eles, eles me ofereceram uma sociedade na imobiliária, que estava com muitas dívidas, e eu acabei comprando 50% da imobiliária. E montamos a imobiliária, fiquei um sócio só comigo. E estávamos indo bem, tinha uma construtora que nos dava exclusividade de tudo, estávamos indo bem, até que meu sócio resolveu engravidar a vizinha, de 15 anos de idade, e teve que sumir do mapa. Sumiu, simplesmente ele sumiu, porque de medo do futuro sogro, depois ele acabou casando. E eu fiquei sozinho, fiquei perdido, fazia só a parte comercial. Acabei vendendo a imobiliária, daí entrei no ramo do direito. Montei um escritório, eu e o Álvaro Luiz Torrens, nosso querido colega. Só que nenhum dos dois era formado. E tinha uma advogada, a Estelinha Egg. Cursando. Estávamos no último ano de direito. Na Universidade Federal? Não, eu fiz na Curitiba. Na Curitiba. É. E como eu sempre trabalhei durante o dia, não tinha outra opção, nem tentei o vestibular da Federal, porque eu trabalhava o dia inteiro e só me sobrava o período da noite para estudar, né? Que ano foi esse período de faculdade? Que ano que você entrou? Eu entrei em 74, saí em 79. 79. Foi meu contemporâneo. Ah, é? Eu entrei um ano depois. Uhum. E nessa época eu não pensava em direito, sabe? Eu fiz mais para, primeiro, dar uma satisfação para minha mãe, de estar fazendo um curso superior, porque, na verdade, eu nunca imaginei que eu ia ser um advogado, um promotor. Eu sempre gostei da carreira comercial, de estar na rua, de contato com pessoas. Nunca me imaginei num gabinete fechado, como acabou sendo a nossa história. E eu fiz direito para ter um canudo, né? E para satisfazer o ego da minha mãe, do meu pai. Mas acabou indo para a advocacia. Ali pois com é, o Álvaro. Gostei do curso de Direito, achei fantástico, comecei a gostar. E antes de me formar, como eu vendia imobiliária, eu e o Álvaro Luiz Torrens, meu amigo querido, resolvemos montar um escritório. Foi meu colega de Colégio Estadual do Paraná, o Álvaro. É? Então. Só que nem eu nem ele éramos formados, estávamos no último ano de Direito. Alugamos uma sala, eu e ele, tinha uma advogada, a Estelinha Egg, que assinava para a gente as nossas petições e tal. E eu tinha, como no tempo de imobiliária, eu tinha uma construtora que eu era corretor exclusivo dela. Quando eu comuniquei que ia parar, que ia fechar a imobiliária, ele me ofereceu uma advocacia de partido para o escritório dele, a construtora dele. Ótimo, né? E ele me pagava um X por mês, que me garantia o aluguel do escritório, toda a despesa do escritório, e ainda sobrava um pouquinho para o dia a dia, meu e do Álvaro. Então, estava ótimo. A gente tinha um escritório com a garantia da advocacia de partido. Só que 3 meses depois,
entraram com uma reclamatória contra a construtora, 15 ou 16 operários, reclamando 3 meses de salário, férias proporcionais, enfim. Eu liguei para a construtora e pedi que me trouxessem os arquivos para eu saber o que tinha sido efetivamente pago e o que não havia sido pago para eu planejar a defesa da construtora. Para minha surpresa, o gerente foi para o meu escritório e levou 16 folhas de papel em branco, assinadas por cada um dos funcionários. Eu falei, mas como? Ele falou, não, você calcula o que eles estão reclamando, preenche o recibo, já está assinado, e você apresenta como prova da quitação de todos os haveres. É evidente que eu não aceitei, e discutimos e tal, e eu acabei perdendo essa advocacia de partido. Parabéns por isso. Obrigado. Não, e Por nesse ter perdido esse emprego. E tanto eu como o Álvaro, né, não houve dúvida nenhuma quanto a isso. E aquilo me despertou, sabe? Que eu vi que eu estava do lado errado do direito, sabe? A indignação que nos causou, tanto a mim como ao Álvaro, que também é nosso colega, aquilo, sabe, ficou martelando na minha cabeça o que acontece nesse tipo de transações, né? E também perdemos o rendimento do escritório. Eu, apesar de ter sangue libanês, eu não sei cobrar. Não sabia cobrar nem o Álvaro. Então, a nossa advocacia era mais de assistência social, assistencial do que de frutos financeiros. E o Álvaro falou, vamos fazer o concurso do Ministério Público? Eu falei, vamos. Só que antes disso, antes de fazer concurso, eu trabalhei no outro escritório de advocacia que eu fazia todo o interior do Paraná. Interior do Paraná, interior de São Paulo, fiz interior do Mato Grosso. Fazia tudo que fosse fora da sede, eu que fazia. Eu viajava todo dia, toda semana, na segunda-feira de manhã, voltava sexta à noite. Daí no sábado eu ia para o escritório, pegava toda a papelada que tinha entrado de promissória, cheque, na época era muita execução e pedido de falência. Daí eu tinha que formular as iniciais para segunda-feira. Então minha vida não tinha tempo de namorar, de jogar futebol, não tinha tempo de nada. E o Álvaro me convidou para fazer concurso. Falei, então vamos fazer. Só que é o seguinte, eu sou sobrinho do Antero da Silveira, que todos conhecem pela sua rigidez, pela sua postura. Eu jogava futebol na época com o Edson Vidal, com o Dirceu Cordeiro, com o Joel Carneiro, com o Madureira, não o João Carlos Madureira, Madureira genro do Jerônimo, né? Então eu conhecia muitos promotores pelo futebol. E eu falei, eu não posso chegar lá e ir mal no concurso, né? Eu tenho que, não posso envergonhar os meus amigos. Daí resolvemos, o Álvaro não podia parar de trabalhar, porque ele já era casado, já tinha filhos. Daí eu parei de trabalhar, e eu e o Carvilho, da Silveira, que hoje está no Tribunal de Justiça. É teu primo, ele. Meu primo, resolvemos trabalhar, estudar. Lá em casa, ele chegava às 7h30 da manhã, me tirava da cama, a gente ia até às 6 da tarde estudando. Ele almoçava lá em casa e tal. Só que o concurso estava previsto para maio, e nós começamos a estudar em janeiro. Falei, 4 meses de estudo, não dá para encarar o concurso. Só que o concurso foi sendo adiado, começou a acabar meu dinheiro, troquei de carro, vendi um telefone comercial que eu tinha, que na época tinha um valor econômico interessante, e eu me envolvi tanto no estudo que eu não tinha mais opção, daí eu tinha que passar de qualquer maneira. Ficamos 1 ano sem trabalhar, só estudando. E felizmente tivemos sucesso no concurso, e aí começou a minha carreira no Ministério Público. Como é que foi esse concurso, a banca, lembra da banca, quem eram os integrantes? Não, o Jerônimo era o procurador-geral na época. O Botelho fazia parte da banca, direito penal. Doutor Josafá, processo civil. O advogado, eu não lembro quem era o advogado indicado pela ordem. Josafá. Botelho, procurador-geral. O doutor Jerônimo. E não lembro do outro integrante quem era da banca. E aí foi... Na época era muito bom fazer concurso, Sérgio, né? Porque você lembra, se você estudasse, você passava. Né?
Hoje em dia, as provas são elaboradas de tal forma que além do candidato ter que estudar muito, tem que ler muitas legislações estrangeiras e tá muito preparado e tem muita sorte. Porque o número é muito grande de concorrentes. Não, e na época quem aplicava as provas eram os operadores, né? O doutor Jerônimo, que era o Josafá, faziam perguntas inerentes à atuação do Ministério Público no dia a dia, né? Exato. E hoje em dia extrapola esse mundo do Ministério Público uma cultura jurídica muito ampla, né? Exato. Na época quem estudasse passava, tá? E felizmente nós foi passamos... em 1981. Não, nós fomos nomeados dia 30 de dezembro de 1980. 80. Nós não tivemos oportunidade de fazer aquele curso de adaptação, certo. Porque como retardou o concurso, não sei por que razão, nós acabamos sendo nomeados pelo governador em 30 de dezembro de 1980. E já assumimos no primeiro dia útil de 1981, no meu caso, União da Vitória, né? União da Vitória. E como é que foi lá a chegada? Olha, aconteceu várias coisas. O mais interessante da União da Vitória foi quando eu cheguei no gabinete do promotor, eu vi uma coisa muito especial do Vianinha, que eu não conhecia. José Ivaí de Oliveira Viana. José Ivaí de Oliveira Viana, que eu não conhecia. E depois nos tornamos grandes amigos, trabalhamos juntos nas varas de família. E eu cheguei, o escrivão me mostrou a mesa do promotor, tinha uma carta escrita pelo Viana, que na hora eu achei que era praxe acontecer, mas nunca mais vi isso na minha carreira. O Viana fez uma carta para mim sem saber quem eu era, sem saber meu nome. Ele apenas sabia que ia ter um promotor substituto, né? E ele fez uma carta me desejando felicidade na carreira, se colocando à minha disposição, embora de férias, se eu tivesse alguma dúvida sobre alguma coisa, me colocando à disposição a mesa, a cadeira, a caneta, os livros, tudo que tinha. E me desejando sucesso e felicidade. Eu achei que aquilo era praxe no Ministério, mas era uma coisa do Viana, né? Esse carinho e aquilo me deixou à vontade na comarca, sabe? Aquele apoio moral. Porque eu cheguei na Vitória eu tinha que atender na Vitória, Palmas e Clevelândia. Embora fosse período de férias forenses, tinha muito processo de réu preso, processos cíveis urgentes. E você, no começo, você tem dificuldade do outro lado, né? Não tanto a matéria jurídica, mas qual a verdadeira atuação do Ministério Público nesse momento do processo, por exemplo. Né? Mas, felizmente, eu não tinha nenhum colega por perto. Né? Nas comarcas contíguas, não tinha ninguém por perto. E aquilo foi bom, porque eu até pensei em ligar para alguém mais antigo, alguma dúvida que eu tinha, mas eu resolvi, falei, não, eu vou fazer. E se eu errar, alguém conserta, né? O que eu posso fazer? Não posso estar ligando a cada dúvida. E acabei fazendo, e com isso eu perdi o medo de enfrentar as coisas que eu não sabia. Né? E trabalhei um mês lá, foi muito bom, uma comarca maravilhosa, União da Vitória. Acabando o mês de janeiro, estava vago 2 vizinhos, que era uma comarca que estava já há tempo sem promotor, e estava vago, e eu era substituto, eu tinha a opção de ficar numa comarca maior como substituto, ou assumir uma comarca pequena como promotor titular, substituto, mas quase como titular. Né? E eu resolvi ir para 2 vizinhos. Foi uma experiência maravilhosa, fiquei 3 anos lá, me tornei promotor inicial em setembro do mesmo ano, e fiquei 3 anos em 2 vizinhos, uma comarca pequena na época, não tinha nada asfaltado, tal, mas com um povo maravilhoso. Sabe? Então, você era solteiro ainda na época? Pois é, eu fui solteiro. Daí cheguei em 2 vizinhos, foi até interessante, porque o menininho da capital, né, União da Vitória, uma cidade, todas as coisas. Eu estava com o sapatinho engraxado, meu carrinho tinha um Corcelzinho velho que eu tinha trocado para lavadinho, pneu pretinho. Eu cheguei em 2 vizinhos, passei. Na hora que entrei na cidade, perguntei, onde que é o fórum?
naquela subida ali, ó. Só que o senhor não consegue subir, que tinha chovido. Como é que eu faço? Eu tenho que dar a volta lá por trás, tal. Consegui chegar no forno. A hora que você abre a porta, vê aquele 1,5 metro de lama. Eu olhei para o meu sapatinho pretinho, arregacei a calça e, sabe, então a primeira impressão é ruim. Né? É verdade. Falei, será que eu vou ficar aqui quanto tempo? Tal? Mas desci, por sorte, a primeira pessoa que eu encontrei foi o escrivão criminal, Gasto Piva Filho, que é meu amigo até hoje, ainda nos visitamos e tal. E ele me atendeu, já me deixou à vontade na comarca. O pessoal, tanto do fórum como da cidade, povo muito hospitaleiro, como a maioria do interior do Paraná, né? É verdade. E eu comecei a trabalhar. Pedi para ele, me perguntou como é que eu queria fazer com a carga. Eu me assustei, né? Falei, como assim? Não, o senhor quer que traga? Eu falei, não, traga o que tiver. Ele começou a trazer inquérito e processo, encheu minha saco. Eu até pedi uma certidão para ele, porque eu falei, eu nunca vou pôr em dia isso. Tinha 1.600 inquéritos policiais. Tinha, eu não lembro, 600 e tantos processos criminais na fase do artigo 500, delegações finais. E como eu não tinha promotor na comarca, só atendia o promotor de Clevelândia, Palmas, só atendia Rio Preso, que eles tinham as comarcas dele. Então o processo criminal ia até o 499. Nada a querer, e ia amontoando para alegações finais. Daí eu pedi uma certidão para me precaver, né? Falei, eu quero uma certidão de quantos processos estou pegando, quantos no artigo. Daí eu comecei a olhar, tudo artigo, o artigo 500. E peguei uma certidão que eu devo ter até hoje. Que aquilo era a minha salvaguarda, se um dia alguém fosse à corregedoria, só está com o serviço atrasado, eu ia ter a razão de estar atrasado, né? Porque era humanamente impossível deixar em ordem. Mas daí cheguei e tinha uma casa de promotor, que foi até um dos motivos que eu tinha opção de outras comarcas, além de dois vizinhos, né? Na época, pela colocação no concurso, eu tinha condições de escolher São Miguel do Iguaçu, não sei, eu escolhi dois vizinhos por causa da casa. Cheguei lá, porque eu já estava apaixonado pela Rose, como continuo até hoje. Conheceu Rose aqui em Curitiba? Oi? A gente já namorava aqui, tudo, há 1 ano e pouco. Daí, ela vai ver esse vídeo, né? Esperamos que sim, né? Depois dessa declaração, eu vou ligar para ela. Vou ligar e pedir. E eu já estava apaixonado, como continuo até hoje. Mas não tinha pressa de casar. Se dava muito bem, ela trabalhava aqui no IAM. Só que quando eu vi dois vizinhos, uma casa de madeira, sem um móvel dentro, comprei uma cama de solteiro, um guarda-roupinha de 2 portas, não tinha geladeira, uma televisão antiga que meu pai me emprestou para levar em cima de uma cadeira. Eu ia para o fórum, à noite ia jantar no clube, que é o único lugar que tinha a noite para jantar. 8 horas eu estava em casa, sem nada para fazer e tal, e começou a me dar saudades da namorada, né? No 3º dia que eu estava lá, eu liguei para ela, arrume as trouxas e venha para cá. Ela falou, não, nós temos que casar, fazer tal, minha mãe e tal, então providencie tudo. E casamos em maio, eu fui em fevereiro para lá, casamos em maio. Daí a Rose já foi comigo para lá e felizmente, onde eu fui, ela me acompanhou, em toda a comarca que eu fui, ela esteve comigo. E aquilo tornou a vida mais agradável em dois vizinhos, daí começa o relacionamento de casais, daí, né? Que antes eu ia na casa de um amigo, tá? Mas depois começou a troca de convites, e isso tornou a nossa permanência lá muito gostosa. E assim se foram 3 anos. 3 anos. Daí, minha irmã teve um problema de saúde, ela morava em Blumenau na época, e eu fiquei muito preocupado e tal, e quis estar mais perto deles, da família, porque ela foi para casa do meu pai para se tratar. O marido ficou em Blumenau, ela ficou quase. E eu quis ficar mais perto da família, daí surgiu a oportunidade de ir para Antonina. Daí fui para Antonina, fiquei 3 anos em Antonina. Uma dificuldade enorme para conseguir casa. Nossa mudança ficou no porto, armazenada no porto lá, que era um porto só de carvão. Eu levei 3 meses para conseguir uma casa para alugar.
Eu ia, deixei a Rose na praia com meu filho, o Bruno já era nascido, minha sogra, e eu ia todo dia para Antonina, voltava da praia até conseguir uma casa em Antonina. Daí ficamos 3 anos em Antonina, quando surgiu a oportunidade de ir para Foz do Iguaçu. Me permita, antes de você viajar para Foz, Eu estou com a mala pronta. Eu quero estabelecer aqui um cotejo entre as características do Sudoeste, 2 vizinhos, de onde você ficou 3 anos, e Antonina, onde você ficou outros 3 anos. O que você mais fazia? E como é que era a situação, né, social lá em 2 vizinhos, e criminal, enfim, e a situação em Antonina? Como é que você pode estabelecer aí um confronto entre esses 2 lugares, uma análise interessante essa pergunta, é completamente diferente, né? Tanto o trabalho quanto o povo, né? O povo de 2 vizinhos, dinâmico, pujante. A pessoa que você conheceu quando chegou com uma caminhonete de fazer frete, quando eu saí tinha 5 caminhões. O italiano gaúcho que foi para o Sudoeste era muito trabalhador, muito dinâmico. O povo de Antonina, infelizmente, como você sabe, não, claro, desculpe, tem muitas exceções, mas não tem, a cidade não tem esse dinamismo, né? O pessoal gosta de uma vida mais tranquila, mais calma. Então foi uma diferença muito grande, inclusive na parte ministerial. E 2 vizinhos na época abrangia os municípios de Salto do Lonte e Nova Prata. Então era uma cidade que tinha muito crime violento. A gente fazia 5 júris por mês, todo santo mês durante os 3 anos que eu fiquei lá. A primeira semana era reservada para júri. Muito crime violento, tal, mas não tinha furto, poucos crimes de menor importância. Aqueles crimes de ímpeto, assim, de disputa, de briga, de valentia, de bebedeira. Exato, tinha muita gente que chegava em 2 vizinhos de fora, né? Exato. Teve um processo que eu nunca me esqueço, que saíram 3 Sebastiões, 3 Sebastiões. No dia seguinte apareceu um Sebastião vivo e os outros 2 Sebastião mortos. E o Sebastião parecia que... Eu até acreditei que ele não sabia o que tinha acontecido. Tão embriagado que ele estava. Ele nunca negou ter sido o autor, mas ele dizia, eu não lembro como é que foi, eu não lembro. Só que ele acordou com a faca do crime, cheio de sangue, sabe? Mas ele não lembrava tamanho a discussão, a bebedeira que eles estavam. E chegava muita gente, muito romeiro, né? Chegava do Rio Grande do Sul, muito aventureiro que chegava para tentar a vida em 2 vizinhos. Eles chamavam no Sudoeste, na época que eu passei ali também, na região de Pato Branco, Coronel Vida, chamavam de gaúcho cansado. Exatamente. Que é os que paravam ali, porque eles saíam do Rio Grande para ir para Rondônia, Mato Grosso, e paravam por ali e ficavam. Exato. Então chamavam de gaúchos cansados. Exatamente. E a Sadia, chegou a Sadia em 2 vizinhos, trouxe progresso, mas trouxe com o progresso um problema social muito grande. Eu lembro porque na época o promotor tinha que entrar com as ações trabalhistas, você lembra, né? Sim. E eu tive muito trabalho com a Sadia, porque a Sadia tinha 1000 e tantos funcionários, que acolheu de outros lugares, a maioria, e que resolvia, do nada, mandar 15 embora. 16, 20, às vezes por justa causa, qualquer discussãozinha de grupo, eles mandavam 15 embora de uma vez só, por justa causa. E eu tinha que entrar com a ação trabalhista. Mas até eles receberem, até eles vencerem a ação, que geralmente ganhavam, porque eram injustas as demissões, mas que eu demandava o processo, né? E eles ficavam sem nenhuma empresa que pudesse acolher esses demitidos, e começou a criar favelas em 2 vizinhos. O pessoal não tinha dinheiro nem para ir embora para a sua cidade natal, porque a Sadia não tinha nenhuma concorrente na área industrial. Então, a par de trazer progresso, trouxe um problema social muito grande em 2 vizinhos. Surgimento das favelas, surgimento do desemprego, e isso aumenta a criminalidade, como infelizmente todos nós sabemos, né? É verdade. Então, e Antonina era a ação de alimentos. Aquilo fazia... Até vou fazer um parênteses, sabe, que de todas as atuações que eu tive no Ministério Público, tanto em 1º grau como em 2º grau,
o que mais me agradava, o que mais me trazia prazer era atendimento às pessoas. Era alguma coisa que realmente você podia pôr alguma coisa pessoal tua, né? Era uma utopia, né? Piá de 25 anos de idade, né? Dando conselho para um casal de 60 anos, de 50 anos. Mas o Ministério Público te dava essa verdade, essa possibilidade de aconselhar, de conversar e tal. E era a parte que eu mais gostava, porque é uma parte que você pode pôr alguma coisa pessoal tua, né, que não é na frieza do processo, e aquilo me dava muito prazer, que eu atendia muita gente em 2 vizinhos. Mas em Antonina eu quase fiquei louco, sabe? Porque era 24 horas por dia, ação de alimentos, ação de briga de casal. E você disse que esse povo não é dinâmico ainda. Teve um caso, para você ter uma ideia, de uma moça que chegou, que não estava recebendo os haveres da prestação alimentícia. Eu pedi para a escrivã trazer o processo dela, veio o processo, falei, não, está em dia, teve mau dia. Não, doutor, não é esse, é um outro processo. Lá, outro. Pedi para dona Helena, a escrivã, aliás, em Antonina não era dona Helena, era em 2 vizinhos. Pedi para o escrivão me trazer, não é esse, é outro. Ele trouxe mais 3. Ela tinha 4 ações de alimentos. 4 crianças, 4 pais diferentes. 4 ações, ela vivia daquilo, sabe? Ela tinha um filho e entrava, ela não tinha profissão, não tinha nada, tinha 4 ações de alimentos e ganhava lá um salário mínimo no total de toda. E logo ia estar grávida de novo e assim era a vida dela. E isso era muito comum em Antonina, sabe? Só que o pretenso pai geralmente não trabalhava, era desempregado, vivia de pescar alguma coisa no final de semana. Então era difícil. Eu posso falar porque todo mundo sabe? Lamentavelmente, para você ter uma ideia, Sérgio, eu tinha que pintar a minha casa. Minha casa eu aluguei às pressas, estava toda destruída, tal, precisava pintá-la por dentro. E não achava pintor. Perguntei para todo mundo. Um dia, na fila lá como te brincava, a fila do INPS, né? Chegou um cidadão reclamando que o senhorio dele tinha cortado a água, se ele podia cortar. Eu falei, não. Ele pode entrar com uma ação de despejo, ele pode agora cortar a água, não. A água é essencial para a tua subsistência e tal. Como é que é o nome dele? Tinha aqueles bilhetinhos, né, que a gente mandava pelo próprio reclamante para entregar para o reclamado. Daí eu falei, me diga uma coisa, quanto tempo está atrasado o teu aluguel? Ele falou, faz 8 meses. Eu falei, olha, você há de convir que o cara teve muita paciência, né, porque 8 meses. Mas por que você não paga o aluguel? Sabe o que é, doutor? Eu sou pintor. Eu falei, pintor de parede, pintor de parede. E eu não consigo emprego, trabalho. Eu falei, puxa, casualmente eu estou precisando pintar a minha casa e não estou conseguindo mão de obra. Mas o senhor mora onde? Eu falei, moro aqui, indo para a estrada da Praia da Pipa, né? Praia da Pipa, Ponta da Pita. Eu moro aqui, perto da maternidade. Tá? Falou, mas eu moro na Ponta da Pita. Falei, o que tem? Falou, não, é longe. Falei, deve dar uns 4 quilômetros por aí, mas você, por que você não pode trabalhar no centro, só na Ponta da Pita? Porque para mim ir para casa almoçar todo dia e voltar a trabalhar é muito longe. E eu não como de marmita. Não como de marmita. Então, fora da Ponta da Pita, eu não trabalho. Tampouco pagar aluguel. Tampouco, você vê. Então, sabe, é mais ou menos assim, sabe? O povo vai cortar a grama da tua casa, você dá o trabalho é R$100, ele corta 3/4 da grama e pede 50. Quer dizer, falta só um pouquinho para ganhar mais 50, só que ele não volta mais. Cortar, sabe? Então, infelizmente, e pelo que eu sei, pelos amigos que eu tenho lá, continua a mesma coisa, eles não querem indústria, não querem estragar a cidade. Felizmente, eles vivem assim. Tudo bem. E aí, depois de Antonina? De Antonina, eu fui promovido daí para intermediária para Foz do Iguaçu, que era meu sonho, né? Porque eu nunca tinha trabalhado numa comarca com mais colegas. Né? Mesmo na intermediária, lá era promotor único. Aliás, lá foi depois. Cheguei em Foz do Iguaçu, faceiro da vida, né? Estava o Zé Antônio lá, que já era meu amigo de infância e tal.
onde é que você vai morar, tal, tal. Começamos a ver. E na época, Sérgio, eu lembro bem, que ganhava 11.500 moedas, que eu não lembro qual era a moeda da época. 11.500 cruzeiros, digamos. E eu comecei a procurar alguma coisa para alugar. E comecei a olhar apartamento de eu tinha 2 filhos já na época. Apartamento com 2 quartos, 10.800 o aluguel, 11, 10.500, mais o condomínio. E eu falei, não, como é que eu vou alugar? E me batendo. Daí o Zé Antônio Pereira da Costa falou, pera aí, por que você não compra, mano? Falei, se eu comprar, melhor ainda. Daí fomos na Caixa Econômica, estava fechado o financiamento para imóvel usado. Mas o Zé, com muito prestígio, conseguiu. Ele falou, não, eu consigo para o senhor um imóvel usado. Daí comecei a procurar imóvel para comprar. E não achei nada. Tinha um corretor que eu até conhecia, daqui de Curitiba, Montanha, me colocou, o dono da imobiliária me colocou um corretor à minha disposição para procurar imóvel. E ele começou a olhar, via me levando, não dá, está muito caro para mim, está muito caro. Daí um dia ele falou, mas como? Daí eu peguei o contra-cheque e mostrei para ele, olha, eu tenho um Passat velho para dar de entrada e eu ganho isso por mês. E ele não acreditava que a gente ganhasse, não sei se você lembra, isso foi em 86, o meu salário estava muito baixo. Eu, então você faz um cálculo, eu posso dar meu carro de entrada, fico a pé, não tem problema. E a minha prestação tem que ser, no máximo, metade do que eu ganho. E ele desistiu de procurar, porque não tinha condições, sabe? Eu fiquei 3 meses morando num quarto de empregado no Hotel Dom Pedro II, eu e o Manuel. E depois o português? O português. Romualdo. Eu aluguei um quarto, ele era substituto. Eu aluguei um quarto e ele outro fora do hotel, no quarto dos empregados, porque na sede do hotel não tinha condições. E não tinha dinheiro para absolutamente nada. Minha família na casa do meu pai, junto com a minha irmã que estava doente. Eu comecei a ficar, eu tenho que trazer minha família para cá. Daí um dia eu liguei para a procuradoria e falei, olha, não tem condições, eu tenho que morar. Eu tenho família, olha, eu não tenho condições. Eu expliquei o valor dos imóveis e tal, eu falei, como é que eu... né? E insisti, falei, não é pela cidade, não é pelo contrário. Foz do Iguaçu é uma bela comarca, né? Gostaria muito de ficar muitos anos em Foz do Iguaçu. Só que a minha família apertada na casa, incomodando meus pais, né? Que ela mesma se preocupava com isso. Ela e minha irmã, cada um com 2 filhos. Daí liguei para o procurador, liguei para o corregedor, comecei a incomodar. Até o Zé comprou as minhas dores, sabe? Para dar um testemunho de que não tinha de morar realmente. Daí o Leite ia se aposentar na Lapa, lembra do Leite? Que foi funcionário, Lorival Leite. Ele era funcionário. Grandão, altão. Não, da minha altura, gordinho. Ele foi funcionário muitos anos da Procuradoria, daí fez concurso. Daí o Jerônimo fez um acerto com o Leite se aguardou mais uns 2 meses. Daí o Leite foi pediu uma remoção e eu fui para Lapa. Né? E na Lapa eu fui para o céu, sabe? O custo de vida, uma casa, que eu aluguei uma casa no centro por 2.500, uma casa enorme, antiga, com vários quartos, sala grande, perto dos preços de Foz do Iguaçu, né? E fiquei mais 3 anos na Lapa. Adorei a Lapa, minha mulher arrumou emprego na Lapa, lá para trabalhar como assistente social. Estava o paraíso, sabe? Uma comarca maravilhosa. Só que daí, nesse meio tempo, um belo dia de outubro, me liga o gabinete lá do Chimim, que era o procurador-geral, me convidando para ser diretor do manicômio judiciário. Ah, você lá na Lapa. Eu lá na Lapa. Porque ele queria que tivesse só promotores na direção das unidades prisionais, mas o prazo era até 8 de outubro de 88. Ah, por conta da promulgação da Constituição. Da promulgação da nova Constituição. Tinha que ser feita a opção, então. E que precisava de mim, não sei o quê, tal. Eu
Conversei com a Rose nunca interferiu na minha carreira, mas eu sabia que a Rose era apaixonada pela Lapa, sabe? Nós tínhamos um ambiente lá muito agradável, de muitos amigos. E eu sabia que para a Rose seria um baque sair da Lapa naquele instante. Mas eu sou muito novidadeiro e não resisti e vim para o manicômio. Saí da Lapa com muita dor no coração e vim assumir o manicômio judiciário, onde fiquei apenas 3 meses. Porque daí o Chimin era secretário, aliás, o procurador-geral não era o Chimin. O Chimin era secretário de Justiça. Que era o e foi chefe do departamento penitenciário. Exatamente. Daí ele saiu como secretário e foi eleito procurador-geral de Justiça. E entrou um outro político secretário de Justiça. E nós perdemos a confiança, que nós éramos todos promotores, que tal, e você está envolvido num sistema que você sabe que é altamente corruptível e cheio de problemas. Quem que eram os outros, você lembra? Assim, o Chico Branco na colônia penal, Rotildo Chimin no AU, o Murilo era o chefe do DEPEN, Murilo Buchmann, e eu, diretor do manicômio, todos os promotores. Até que um dia saiu no jornal uma notícia que o chefe do IAM estava afastado por conta de um desvio de mercadoria que houve dentro do IAM. Instituto de Assistência ao Menor. Isso. Uma manchete na Gazeta do Povo. Diretor do IAM afastado pelo governador. E eu fui ler a matéria e não tinha nada de envolvimento do diretor. Um funcionário havia feito um desvio e afastaram o diretor. Daí, na primeira ocasião que eu tive oportunidade, eu fui falar com o secretário de Justiça e perguntei se daquele episódio e se seria assim caso houvesse um problema semelhante em uma unidade prisional. Ele falou, no governo Álvaro Dias, ninguém está fora de qualquer suspeita. Falei, mas mesmo sem ter nenhum envolvimento direto, ele vai ser afastado com notícia no jornal, assim mesmo. Daí eu pedi exoneração na hora e conversei com os outros colegas e saímos todos do sistema prisional. Você não podia pôr teu nome em risco por uma atitude que você não tinha controle, né? Claro. Imagina assim, o Jorge Montenegro da Central. Imagina o Jorge Montenegro, quantos funcionários tinha, quantos servidores tinha na prisão central de Curitiba, né? E ele estava responsável por um desvio de qualquer um deles. Daí nós saímos do sistema prisional e eu falei, vou voltar para Lapa, né? A Rose já ficou faceira, né? Porque a Rose adorava Lapa. Mas daí o Chimin era procurador-geral, falou, não, fica na Fazenda Pública, que está faltando gente, logo você vai ser promovido, afinal, fica um pouco na Fazenda Pública e tal. Tá bom. Eu fui para a Fazenda Pública. Mas daí eu tinha saído, eu saí da Lapa, eu deixei vaga a Lapa, não sei por em que circunstâncias. E até que um dia eu encontrei o chefe de gabinete do Chimin, e ele falou, na frente de todo mundo, que o Chimin ia fazer todo mundo voltar para sua comarca. Não interessava que título fosse a convocação. Eu escutei aquilo e falei, não vou deixar acontecer, né? Vou me antecipar. E vagou Piraquara, daí eu pedi remoção para Piraquara. Aí fiquei em Piraquara até ser promovido daí para a capital. Ficou pertinho do sistema penitenciário. Fiquei pertinho para matar a saudade. E daí vim para Curitiba, primeiro nas varas da Fazenda Pública. Você até falou, ao ler meu currículo, que eu estive nas execuções penais, eu nunca estive. Não. Eu vim direto para a Fazenda Pública, que era uma delícia, não sei se chegou a essa época. Não. A Fazenda Pública, os promotores da Fazenda Pública e do civil trabalhavam num salão enorme, no 6º andar do Idi Amin, sem divisória nenhuma, uma mesa do lado da outra, sabe? Então era estações de trabalho. Assim. Mas sem nenhuma divisória, sem nada. Era uma mesa aqui, uma ali, uma ali, uma ali. E ao mesmo tempo que era difícil você trabalhar, porque quando tinha alguma coisa mais complexa, você tinha que levar para casa, porque ali não dava. Por outro lado, era uma delícia, né? Porque nós estávamos em 12 colegas numa sala, pessoal da mais alta
qualidade. Tá? E a gente se divertia muito, fizemos uma turma muito unida de jantar, de viajar junto, sabe? E a nossa estação de trabalho era uma farra, sabe? Você conversava, trabalhava. Quem eram os personagens? Não lembra de alguns? Tinha o Zeca de Liberador, o Lídio, o Rotildo, o Paulo, Paulinho. Paulo Roberto, Paulo Lima Roberto. Santos. Tinha o falecido, faleceu, eu sempre falo dele, esqueci. Tinha o Dirceu Cordeiro, né? Pena que eu não vou lembrar o nome de todos. Tinha o Gabriel Lustosa. O Gabriel Lustosa. Mas tinha uma turminha dos mais novos ali que a gente ficava meio perto, sabe? E era uma coisa fantástica. Você ia trabalhar com uma alegria, porque chegava lá e um já contava uma história, já contava outra, sabe? E todo mundo no mesmo ambiente e tal, foi para mim, para eu que sempre tive vontade de trabalhar com colegas, matei a vontade, né? Daí veio em excesso, mas era muito bom. Daí passei para a Vara de Família, onde trabalhei com o Vianinha, com o Fernando, que faleceu, assassinado. Fernando, eu trabalhei com ele em São José dos Pinhais. Inclusive eu tive o desprazer que ele trabalhava comigo, eu, o Viana e o Fernando Amaro. Não, Fernando Amaro não, Fernando, esqueci o nome agora. E na noite que ele foi morto, o Vianinha me ligou e nós fomos para o IML e ele estava lá começando a necropsia, sabe? Então foi um momento que eu vou lamentar de ter visto a vida inteira, né, o colega naquela situação. Da Vara de Família eu fui para o Cível, voltei para a Fazenda Pública, até que em 95 fui, de surpresa, promovido a procurador. Falo de surpresa porque eu era o 64º colocado. Eu não tinha, nem imaginava ser promovido. Até que um dia me ligou um amigo, um colega, falou, Chico, por que você não requer promoção? Eu falei, como? Tem 64 na minha frente. Ele falou, não, ninguém quer. Ninguém quer por causa do eleitoral. Está todo mundo, a maioria desses está no eleitoral e não quer perder. Requeira que você vai. Eu não queria, mas requeria, acabei indo, por antiguidade, você vê, em 64º. Você então trabalhou na Fazenda Pública, rememora o nome agora do nosso pranteado, querido colega Fernando Prade. Fernando Prade. Foi assassinado em São José dos Pinhais. O Fernando Prade, na verdade, eu trabalhei com ele na Vara de Família. Eu e o Viana. Na Vara de Família. Eu e o Viana. Um colega maravilhoso, um gentleman, né? Exatamente. E me chocou muito a morte dele. A par da morte do Fernando, que foi trágica, foi assassinado por um menor, uma tentativa de assalto. Nós tivemos também o assassinato do promotor lá em Ortigueira, o Francisco Bezerra. E tivemos um outro fato muito trágico, do qual você foi um dos personagens, que foi a morte do colega José Tramujas Neto, né? Eu gostaria que você historiasse para nós aqui como é que foi isso, como é que se deu, onde é que você estava, essa viagem era a propósito do quê, enfim. Nos conte em detalhes. Sérgio, como foi eu sempre digo que o Tramujas estava fadado a falecer naquele dia pela história, pelo destino. E eu e o Valério fomos de testemunha, porque tudo ocorreu de forma diferente no dia em que houve o acidente. Eu trabalhava na Fazenda Pública naquela época, eu não lembro se eu estava de férias ou tinha uns dias de férias, não lembro, e me convidaram para fazer uma viagem pelo interior em apoio à candidatura ou à reeleição, também não me recordo agora, do Luiz Chimingue Guimarães. E fomos. No meu carro fui eu, o Valério, Valério Vagnoni, o Aparecido Rodrigues e o Tramujas. Fomos os 4. No outro carro foi no carro do Chimim, foi o Chimim, o Cleito Camargo e me falha a memória os outros 2 agora. Saímos de Curitiba uma segunda-feira pela manhã, fomos passando em várias comarcas, fomos a Foz do Iguaçu, passamos por Toledo, Cascavel,
entramos no Sudoeste, em Pato Branco, e de Pato Branco, na sexta-feira, a gente viria para Curitiba. E viajando juntos, paramos em Guarapuava para almoçar. E eu que dirigi a semana inteira. Quando eu ofereci o volante para o Tramujas ou para o Valério, dizendo, não, tem um motorista para quê? Trouxemos você de motorista, você que vai... Nunca quiseram assumir o volante, só eu dirigindo. E às vezes eu insistia, Tramujas, eu falei, não, você é motorista, brincando e tal. Quando nós almoçamos em Guarapuava, o Chimim chegou levantou e falou, Tramuja, você vai dirigindo o meu carro agora? Que eu vou tomar um esquinho, eu vou tomar, se era meio-dia e tal, e você vai dirigindo. Ele falou, não posso, que eu prometi para o Chico que eu vou dirigindo o carro dele. Mas aquilo foi de improviso do Tramujas. Na verdade, ele não gostava de um que estava no carro, de um colega que estava no carro do Chimim. Certo. Para ele não falar isso para o Chimim, né, que não ia porque não simpatizava com um dos colegas, ele falou que tinha prometido dirigir meu carro. Fiquei quieto. Daí entramos no carro e estava muito agradável a viagem, porque o Tramujas... E ele veio dirigindo? Não, pois é, saímos do almoço, eu com a chave do carro, falei, Tramujas, você quer dirigir mesmo? Ele falou, agora eu vou ter que dirigir, né? Falei que ia, como é que eu não vou? Está aqui a chave do carro. Eu sentei no banco de trás e deitei no banco traseiro. Foi o Tramujas e o Valério conversando. Daí logo na saída, o Tramujas falou, vamos por onde? Porque ali tem a opção do Relógio e Ponta Grossa. Certo. Daí o Valério falou, vamos por Ponta Grossa, até porque nós combinamos com o Chiminzão de ir por Ponta Grossa. Ele falou, não precisamos ir junto, não vamos parar mais, vamos por Ponta, aliás, pelo Relógio. Ele falou, vamos por Ponta Grossa, que é mais perto. Não, vamos pelo Relógio. O que você acha, Chico? Foi você que está guiando, você que resolva. E deitei para tirar uma soneca. E ele resolveu ir para Ponta Grossa. Uma hora eu abri o olho, sentei, estava acabando a gasolina. Falei, Tramuja, vai acabar a gasolina. Putz, será que tem posto? Não tem. Resolvemos voltar e entrar em Imbituva para abastecer. Quer dizer, se eu não tivesse acordado, ia acabar a gasolina, não teria acontecido nada. Né? E daí abastecemos e tal. Daí eu estava dirigindo, sentei de novo no banco traseiro, deitei no banco e ele continuou a viagem. E eu realmente... Ele e o Valério na frente. O Valério do lado. O Aparecido já não estava mais. Não, o Aparecido ficou, não lembro em que comarca. E eles conversando, batendo papo, eu atrás. Não estava cochilando, não estava dormindo, mas não estava acordado. Quando eu acordei com o barulho da batida do caminhão, que eu acho que foi na traseira. Como é que foi? O caminhão bateu atrás, então? Na traseira. Que altura que foi isso? Em cima da ponte do Rio Tibagi. Que antes, segundo o Valério, hoje retificaram a ponte do Rio Tibagi. Na época, tinha uma série de curvas antes e depois da travessia da ponte. E segundo o Valério, vinha vindo um caminhão-tanque e o Tramujas segurou um pouco para esperar o caminhão terminar a passagem da ponte. E vinha vindo o caminhão atrás e não conseguiu segurar, segundo o Valério me falou, né? Bateu na traseira. Foi quando eu acordei com aqueles cacos de vidro e barulho e tal. E na minha cabeça teve uma outra batida, né, antes do carro cair da ponte. Eu acho que o carro girou, bateu de novo. Daí, felizmente, para sorte caiu minha... lá de cima. Eu não lembro mais. Eu vi que estava, a impressão que eu tenho, eu vi o Tramuja, minha Nossa Senhora, eu lembro que ele falou. E eu não vi mais nada. Quando eu acordei, o banco tinha sumido, o banco que eu estava, naquela época ninguém usava cinto, né? E eu estava no chão do carro, com tanto assim de água. Eu olhei para fora, vi o Valério em pé, mas eu estava com problema numa vista, né, da razão do acidente. Eu vi o Valério em pé, assim. E olhei e vi o Tramuja na barranca. Eu tinha a impressão que ele estava em pé na barranca. Que eu estava com a visão, né? Estava meio grogue, tanto é que eu sentei no carro e falei, putz, molhei meu cigarro. Você vê o grau de confusão mental que eu estava, né? Daí eu vi o Tramuja lá, daí veio, parece que foi o próprio motorista do caminhão, me ajudou a sair do carro e tal.
E eu passei pelo Tramujas, que o Tramujas já tinha atravessado o Rio Segundo Valério por conta própria. Ele conseguiu ir se arrastando até o barranco. E eu saí do barranco, conversei com o Tramujas, falei, Tramujas, está tudo bem com você, vai ficar bom, não sei o quê. E ele já estava morto, eu não sabia. Né? E parecia estar em pé, assim. Não, ele estava deitado, eu vi que ele estava deitado, sem ferimento visível, sem sangue. Na minha cabeça ele estava descansando, sabe? Eu estava bem confuso, né? Com a batida que eu tive na cabeça. Mas eu conversei com ele, aos trambolhões, né? Tramuja, está tudo bem, está tudo bem. E o cara me carregando, né? Continuei. E na minha cabeça ele estava bem. Tanto é que quando eu fui para o hospital, e eu perguntava pelo Valério, que foi junto comigo para o hospital, eu achava que o Tramujas nem precisava ter ido para o hospital, sabe? E eu perguntando para o médico, e o meu colega falou, o Valério está bem, mas o Tramujas faleceu, teu colega. Aquilo foi um choque, porque eu não esperava, parecia que eu não estava nem ferido, sabe? Então aquilo foi um baque porque eu não esperava, sabe? Então foi uma tragédia que a impressão que estava tudo escrito, a forma, ele não ia dirigir, ele não era para ele ir para aquele caminho, ia acabar a gasolina se eu não acordasse, ele não estava acostumado com o carro, não ia ver que estava acabando a gasolina. Então parece que tudo conspirou para isso. E era pista Valério, simples naquela época ali? Pista simples. Trecho. Ele estava com o carro que não era dele, era uma Caravan, ele tinha um Fiat na época, um carro maior, que não era dele. Eu tenho a impressão que ele foi prudente demais, só que não contava que atrás tinha um caminhão de madeira, que geralmente esses caminhões não tem. Não tem freio, não tem sinalização, não tem nada. Então foi uma lástima, que tinha sido uma viagem maravilhosa, o Tramujas com aquele senso de humorístico dele, de cultura muito grande. Tocava violão, né? Tudo. Nós fomos dando risada na ida e na volta, sabe? Foi uma viagem. Eu nem tinha tanto contato com o Tramujas antes disso. O Valério era muito amigo dele. Mas foi uma viagem maravilhosa, nós demos muita risada. O Tramujas tinha uma sensibilidade, né, poética, era um artista, né? Foi uma pena aquele ocorrido. E aí, depois disso, você foi nomeado procurador de justiça? Em 95 eu fui nomeado procurador. Veio nessa leva de que havia recusa sistemática dos demais que estavam em atuação no juízo eleitoral, né? Daí nós fomos em 11 promovidos para procurador. E daí primeiro na Tibagi, que era uma delícia trabalhar na Tibagi. Pois é, conte um pouco sobre a Tibagi. A Tibagi é algo que também ficou na história, porque não existe mais. A Tibagi o prédio da Tibagi, não é mais o Ministério Público. Conte como é que foi a tua ida lá para o Tibagi, com quem que você estava lá, os gabinetes, como é que era? A Tibagi era fantástica, apesar de ser um prédio, né, e portanto vários andares, eu tive a sorte, eu e o Rotildo e o Zé Antônio, de ficarmos juntos no primeiro andar, em salas que eram interligadas. Né? Então todo mundo que descia pela escada na Tibagi parava lá para bater papo. Né? Então era direto ali, o pessoal parava. E ali tinha o terraço também. Tinha um terraço. Arrumaram ali uma churrasqueira também. Nunca usamos, sabe? Mas era uma farra porque toda hora passava todo dia. O pessoal ia embora pela escada, parava lá para brincar com as Três Marias, não lembro como é que apelidaram a gente. Café era lá, o pessoal descia lá, vamos pedir um café. Vocês eram bem equipados, lá tinha uma geladeirinha também, não tinha? O Rotildo tinha uma geladeira. E a gente ficava em sala separada, mas ligada por dentro, né? E ligadas ao terraço. E ali era o ponto de encontro, por ser 3 juntos, né? Então o pessoal descia e 5 horas da tarde era uma farra aquilo. Vinha o Américo com o Jogo do Milhão que ele tinha, lembra do Jogo do Milhão? O Jogo do Milhão, não lembro disso. Antes de ir embora, o Américo passava com um disquete do Jogo do Milhão. Daí descia o Hélio Henrique, o Mauro, um monte de colegas, e a gente ficava disputando. Ele punha o vídeo e ficava, aquelas perguntas do Silvio Santos, sabe? Então o Tibagi foi um lugar maravilhoso que eu trabalhei. Daí, quando ficou pronto o prédio novo,
nos mudamos para cá e continuamos juntos. Pegamos 3 salas do lado, eu, o Rotildo e o Zé Antônio. Mas Atibagia era mais gostoso, não sei se é por causa do local que a gente estava, em que via todo mundo, todo dia, né? É verdade. Que na Procuradoria, daí no prédio novo, parece que dividiu muito as pessoas, né? Você não via mais muita gente. E lá era nós mais ficamos formal no último também, andar, né? mais informal. O prédio oficial lá era mais formal e tal. E aqui não. Aqui as pessoas iam mais à vontade. Exato, tudo, né? Não tinha muito trânsito de pessoas de fora ali também, né? Mas, resumindo, Sérgio, eu queria te dizer que o Ministério Público deve ter sido, é uma experiência maravilhosa, né? É uma vida que parece que você nasceu promotor e vai morrer promotor, né? Eu tenho colegas que se aposentaram de outra atividade e se aposentam e têm uma ruptura com o seu trabalho, né? E o Ministério Público eu sinto, além de eu sentir, parece que eu sinto nos colegas, parece que você vai morrer promotor de justiça, né? Você continua se interessando pelos assuntos institucionais, você fica ligado de uma certa forma, né? E é muito gratificante e eu agradeço todo dia a Deus por ter escolhido essa profissão que me trouxe muitos amigos, inclusive você, eu tenho o prazer de me considerar teu amigo e tantos outros que tornaram essa jornada maravilhosa. Bom, a palavra continua com você, se quiser fazer mais qualquer outra observação. Só agradecer a você pela lembrança imerecida, como eu já disse, e aproveitar esse canal para agradecer a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, viveram comigo esses 30 e poucos anos de efetivo exercício ministerial e que não lembro felizmente, se eu tive momentos difíceis, devo ter tido, a memória apagou. Eu lembro só de momentos agradáveis, apesar de, mesmo quando teve problemas sérios no trabalho, todos foram resolvidos. Eu tenho só gratidão por esses anos que fui tratado como irmão por todos vocês. Eu já aproveito o ensejo também para deixar aqui registrado meus cumprimentos pelo aniversário a semana que vem, né? Obrigado. Eu agradeço a você. E por intermédio desse canal, quero mandar um abraço a todos os colegas que, sem querer, podem me ver nesse vídeo. Não pelo prestígio do seu trabalho, mas pela falta de prestígio do entrevistado. Mas, de qualquer forma, um abraço, queria, na sua pessoa, um abraço a todos os nossos colegas. Agradeço a participação do Dr. Francisco Otávio da Silveira Farage e aproveito para convidar você que está nos assistindo a conferir no site do Ministério Público do Paraná as outras entrevistas do Reconto.